pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para gravar mais um MD Ensino Cast. Hoje tô eu e o grande GD Álvares, também um dos meus chefes. Estamos aqui para gravar mais um episódio de um MD Ensino Cast mais curto, num bate-papo, e a gente vai falar sobre choque cardiogênico. E aí, GD? E aí, Ju? Como é que você tá? Muito bom estar aqui de novo. É? Tá empolgado? Saudade dessa dupla. Desse passe aqui, dessa troca de passe aqui. Hoje Gabriel deixou a gente um pouquinho em paz, que ele não para de falar de futebol, então assim, ele tá chato, Tá te monopolizando, Gabriel. Ele tá chato. Então vamos falar só eu e você, a gente vai falar sobre choque cardiogênico. Bom, a gente vai começar aqui a fazer uma trilha e um bate-papo sobre o choque, o que é choque, de uma forma bem resumida, né? Acho que o foco não é falar sobre o choque em si, mas sobre o manejo mais geral do choque cardiogênico. Você quer dar uma pincelada aí sobre? Então, o choque, a primeira ideia que a gente associa é com hipotensão. Ele, na maioria das vezes, se manifesta com hipotensão, né? Mas, na verdade, ele não é o conceito de choque não é a hipotensão. É a falta de perfusão, é má perfusão que acaba levando a um distúrbio, né, entre a oferta e o consumo de O2 nos tecidos, principalmente nos tecidos periféricos, né? E nos órgãos também. Então, esse paciente vai se mostrar pra gente, né? Mal perfundido, lactato alto, vai estar ali com um Motley score, tempo de enchimento capilar vai estar lentificado, oligúria, alteração de consciência, isso tudo mostrando pra gente que ele tá mal perfundido, não é isso? Isso, exatamente. Aí esse paciente, ele, com esse descontrole entre a oferta e o consumo de oxigênio, acaba que ele vai ele vai fazer uma respiração anaeróbia, né, dos tecidos e gera um aumento do lactato, a má perfusão vai gerar o Motley score, entendeu? E a gente, com esses sinais diretos e indiretos, má perfusão renal vai levar a oligúria, a gente vai diagnosticar o choque. Isso. E aí, pensando no choque cardiogênico, quando que a gente pensa que esse choque é cardiogênico? Então, o choque, ele tem diversos tipos de choque, né? O choque pode ser distributivo, pode ser obstrutivo. O choque cardiogênico é quando ele é causado por uma falha de bomba, por uma falha cardíaca. Ele pode ser tanto do VE quanto do VD e normalmente pode ser por conta de doenças valvares, pode ser por conta de doenças infecciosas como endocardite, ele pode ser isquêmico, muitas vezes ele é idiopático, ele pode ser por uma insuficiência cardíaca de origem alcoólica, pode ser tóxico, ele pode ser por múltiplas causas cardiogênicas, cardíacas, levando a uma falha de bomba que vai gerar uma má perfusão. Lembrando que um dos mais comuns é o infarto, né? O isquêmico é o mais comum. Um dos mais comuns é o infarto. E aí, lembrando que essa descompensação da bomba de coração, a gente tem que buscar ativamente pela causa pela qual ela foi descompensada. E tratar essa causa, né? Então, no caso do infarto, a gente tem que resolver rapidamente a causa do infarto, ou seja, revascularizar esse paciente de forma mais rápida possível, né? Sim. O choque cardiogênico é, de longe, a causa mais comum é o infarto. O infarto é uma das causas mais comuns de óbito no mundo, né? E é uma doença, é uma patologia que, se a gente consegue diagnosticar a tempo, a gente consegue tratar antes que esse paciente evolua de uma forma tão desfavorável, e acaba que ele tem sintomas característicos, né, que é de fácil identificação, e a gente consegue tratar o mais precoce possível, desde que identificado da forma adequada. É isso aí. E aí, GD, aí vem pra gente começar a falar do manejo, acho que é a parte mais interessante, que as drogas que a gente tem são muitas e cada uma tem a sua indicação dependendo do tipo de choque, dependendo de como o paciente se apresente. Lembrar sempre de avaliar sempre a via aérea. E aí esse paciente ele pode chegar pra gente tanto seco quanto congesto, né? Então ele pode estar seco precisando de volume, quanto congesto precisando de furosemida. Exatamente. O paciente, ele em choque cardiogênico, ele pode... A nossa tendência é sempre pensar que esse paciente precisa de tirar volume, tirar líquido.
Mas nem sempre, porque esse paciente, se ele já tem uma insuficiência cardíaca, se ele já é tratado por uma insuficiência cardíaca, muitas vezes ele já usa uma dose alta de diurético e ele pode se apresentar para você hipovolêmico. E ele tá com essa falência de bomba até por hipovolemia. E ele precisar naquele momento, a bomba já é ruim. Ainda se você não tem uma pré-carga adequada, pode ser que esse paciente entre em choque e não por ele não vai estar úmido, ele vai estar seco. Isso. Entendeu? E se a gente tira mais volume, isso pode ser ainda mais catastrófico, né? Porque aí piora ainda mais o fluxo, né? Sim. Você diminui a pré-carga dando furosemida, e aí você diminui o fluxo, diminui pré-carga, e isso gera mais isquemia, isso gera mais hipoxemia, isso só piora a cascata de tudo, e aí só piora o paciente. Então, saber avaliar se ele precisa de volume ou se ele precisa de furosemida. E aí, como é que a gente faz isso à beira-leito? Como é que é na sua experiência? Na chegada desse paciente, normalmente você vai ver como que ele se apresenta. Esse paciente, ele pode ter um choque agudo, um choque de origem infecciosa, como uma endocardite, um paciente com infarto, que teve uma causa aguda de choque. Esses pacientes podem até se apresentar de uma forma mais grave, e pode ser um paciente já portador de insuficiência cardíaca que veio com uma descompensação. Se esse paciente veio com uma causa aguda, você vai tratar o choque dele, vai tratar a má perfusão e vai tratar juntamente com isso a causa básica o mais precoce possível. Se é um paciente já portador de insuficiência cardíaca, você consegue checar a perfusão pela perfusão periférica, pelo tempo de enchimento capilar, sinais de hipovolemia você pode ver pelos próprios sinais externos de desidratação. Hoje a gente já não nós não usamos tanto o Swan-Ganz, que seria catéter de artéria pulmonar, porque nós temos várias outras medidas indiretas que nos mostram que esse paciente está mal perfundido. Talvez o Swan-Ganz, ele por si só mostraria todas essas medidas, mas a gente consegue, juntando PVC, juntando o gap de CO2. O que é o gap de CO2? Que é a alteração, é a diferença entre o CO2 que a gente vê na gasoarterial, menos o CO2 da gasovenosa central, que é aquele catéter que fica lá na entrada do átrio direito, no final da veia cava superior, menos o CO2 que a gente vê na gasoarterial. Essa diferença tem que estar no máximo 6, para você dizer que quando está acima de 6, quer dizer que esse paciente está passando muito lentamente pelos tecidos. A chance desse choque ser cardiogênico é muito grande. A gente pode ver pela SVO2, pela saturação venosa de O2. São vários fatores. A própria PVC, que hoje em dia é tão desvalorizada, ela também pode trazer informações para a gente. Não ela é isolada, mas ela dinamicamente, ela antes e depois de uma prova volêmica, ou ela antes e depois de uma medida, junto com os outros fatores que a gente falou, isso tudo junto ao débito urinário, vai mostrar pra gente se esse paciente está mal perfundido ou bem perfundido. E a macroscopia, a ausculta pulmonar, a própria radiografia de tórax que você faz à beira-leito, vão te dar sinais indiretos de se esse paciente está congesto ou não. Hoje, o que a gente não pode deixar de ter no nosso meio, que cada vez é mais comum e vão chegar até nos centros mais distantes, menos favorecidos, é uma ultrassonografia. Ultrassom hoje já assim, é minimamente invasivo, é uma técnica de fácil aprendizado, e você saber ver uma veia cava, se está variando com a respiração. Você não precisa nem ter uma delta PP, que o paciente tem que estar sedado, ter uma monitorização de débito cardíaco. Você com ultrassom ali, a beira-leito, em 5 minutos você consegue ter uma ideia se esse paciente está ou não hipovolêmico. Não, muito legal. Você deu uma aula aí, né? De choque. Uma aula de hemodinâmica. Mas legal, muito bom, muito bom. E aí você falou do cateter de Swan-Ganz, a gente sempre pensa, né? O Swan-Ganz morreu porque não mostrou benefício. Mas, na verdade, quando a gente pensa para todos os pacientes, não faz sentido a gente passar um cateter de Swan-Ganz em todos os pacientes. Realmente não faz, porque é justamente isso tudo que você falou. Com medidas pouco invasivas e até não invasivas, a gente consegue ter acesso a diversos fatores hemodinâmicos. Só que, em algumas situações, fica muito difícil da gente saber, só com essas técnicas, por exemplo, se o paciente tem muita
resistência vascular sistêmica, se falta débito, se falta volume. Então, o catéter de Swan-Ganz entraria mais nesses choques, às vezes choques mistos, choques sépticos com choques cardiogênicos, em que é muito difícil a gente, com o que a gente tem hoje, saber se realmente esse paciente precisa de mais volume ou se ele precisa de mais débito cardíaco, o que exatamente ele precisa só com as nossas medidas. Então, talvez o cateter de Swan-Ganz, numa situação como essa, seria interessante. Não, né? sim, na verdade, os estudos, eles fazem meio que eles randomizam, né, o máximo que eles conseguem os pacientes, mas a gente, na medicina, na minha opinião, a gente tem que levar muito a sério os estudos, tem que tentar trabalhar baseado em evidência, mas você tem que saber individualizar, em todos os casos. O Swan-Ganz não mostrou uma alteração de mortalidade, você usando em todos os casos. Mas você pegando um paciente selecionado, onde você tem dúvidas, aquela que a gente chama de pergunta de $1 milhão, né? Se ainda cabe ou não volume, você saber ali se aquele paciente, se o problema dele já é pós-carga, se é resistência vascular periférica, se ele está com hipertensão pulmonar, se a hipertensão pulmonar dele é ou não reativa, resistente, responde a vasodilatadores. O Swan-Ganz ainda tem o seu lugar, só que para casos selecionados. Entendi. Legal. Muito bom. E aí, GD, a gente agora começando a falar das drogas em si e do manejo. Paciente que chega pra gente hipotenso, mal perfundido, a gente tá pensando num choque cardiogênico, a gente, enfim, chegou às vezes com dor no peito, já com infarto clássico. Qual que é o nosso manejo inicial? Quais são as drogas? O que a gente começa aí? Então, o paciente chegou para você, ele já está com uma alteração neurológica, já está com sinais claros de má perfusão. Você faz uma análise rápida, você ausculta, esse paciente normalmente já está com algum grau de crepitação pulmonar. Pode ou não ter edema de membros inferiores ou edema generalizado. Não é todo paciente que está com choque de origem cardiogênica que vai se apresentar edemaciado. Inicialmente, a gente vai aferir os sinais vitais. Se essa pressão se apresentar muito baixa, os inotrópicos que a gente vai usar, a grande maioria deles não, os 3 mais comuns, que seria o milrinone, o levosimendan e a dobuta, o efeito inicial deles é vasodilatação, sendo que o milrinone e o levosimendan são mais vasodilatadores. A dobutamina ainda é a que é mais usada no choque quando é choque cardiogênico associado à hipotensão. Mas, de qualquer forma, a gente tem que minimamente ter uma pressão basal para a gente poder iniciar a dobuta. Por quê? Porque ela fazendo essa vasodilatação inicial, a tendência é essa perfusão inicialmente piorar. Ainda há um pouco de controvérsia, por quê? Porque a gente inicia a noradrenalina, essa pressão sobe, mas a gente acaba colocando uma parede ali na frente do que a gente quer proteger, que é o coração. Aí a gente ainda fica um pouco controverso, mas a ideia é o quê? Iniciar a noradrenalina numa dose mínima para essa pressão sistólica, acho que a 90, 100 no máximo. Para quê? Para você recrutar aquele volume ali represado, entendeu? E melhorar a pré-carga, e você inicia a dopamina em doses baixas. A dose mínima é 3 microgramas por quilo minuto. Se você faz uma solução de 4 ampolas para 240 de soro, você vai dar quase 1:1 no paciente entre 70 e 80 quilos. Iniciou 3 ml hora, vai subindo devagar enquanto a pressão está conseguindo monitorar a pressão e ela ainda está dentro do aceitável e o paciente está ainda com o neurológico aceitável, está com uma perfusão em melhora, até que aos poucos você vai vendo essa noradrenalina ser retirada desde que o choque seja puramente cardiogênico. É isso aí. E é interessante falar da nora, porque você falou, é a dose mínima. Porque lembrando que a nora, por si, ela também vai ter efeito arritmogênico, né? Então, aumenta as chances de fazer arritmia e, às vezes, piorar ainda mais esse quadro. Ela tem o efeito tóxico dela, né? E aí, sim, você falou, a gente aumenta a pós-carga na tentativa de aumentar, né, a pré-carga. É sempre o pensamento de fluxo. A gente precisa desse sangue correndo. Então, na hora que a gente fecha esse vaso, é pensar na mangueira. Né? Na hora que a gente bota a mão lá na frente da mangueira, o fluxo sai mais rápido. E a ideia é a mesma.
fazer esse sangue correr com um fluxo maior e aumentar a minha pré-carga e conseguir com que esse coração bata com mais volume, com maior facilidade. Sim. Acho que é isso, né? Sim, É sim. isso. Você falou do Milrinone, do Leva-se-Mandan, quer falar um pouquinho sobre... Então, o Milrinone, ele é uma droga que, teoricamente, seria uma droga inotrópica também positiva. Ela age em receptores diferentes da dobuta, né? E ela causa vasodilatação pulmonar. Aí, para um choque, e principalmente se tiver associado ao VD, que você vai diminuir a pós-carga de VD, ele seria uma droga muito boa. E comparado à dobuta, ela não mostrou ser inferior, entendeu? Ela não teve inferioridade em relação à dobutamina. Mas hoje ainda aí você ainda pode usar um ou outro, mas pro choque, paciente hipotenso, a preferência ainda é a dobutamina. Ainda é a dobuta. Ela tem mais efeito tipo de inotropismo? Não, ela não teve alteração ela mostrou não inferioridade. Entendi. Em relação ao Milrinone. Só que o Milrinone ele é mais vasodilatador. Entendi. Ele causa mais, então, pro pode choque... evoluir com mais hipotensão. Entendi. Aí não pro choque, para hipotensão, o Milrinone pode ser que ele não tenha um desempenho tão bom. Entendi. Entendeu? Entendi. Alguns serviços ainda usam associados, igual a gente associa a nora no início, alguns serviços ainda usam associado à noradrenalina para ver se o paciente, com a expectativa do paciente tolerar e essa pressão acabar melhorando pelo efeito inotrópico do Milrinone. Entendi. E aí, GD, falando agora para os pacientes que chegam normotensos ou às vezes hipertensos, qual o papel dos vasodilatadores e como que a gente usa eles? Então, aí, se esse paciente ele tá mal perfundido por conta do coração, aí esse paciente, o paciente com insuficiência cardíaca, normalmente ele é um paciente que já é inflamado. O próprio mecanismo desse choque, dessa má perfusão, pode causar uma descarga adrenérgica e esse paciente ele pode se apresentar para você hipertenso. Mas esse paciente tem uma bomba ruim. Aí ele chega para você hipertenso, muitas vezes em edema agudo, crepitando, a gente chama de quente e úmido. Esse paciente que chega para você quente, ele tá a princípio bem perfundido, mas está úmido, você vê que ele precisa de fazer esse sangue circular, a principal droga que você vai iniciar o tratamento é com vasodilatador. Aí nesse caso, é diferente daquele paciente que chega para você com dor precordial típica, infartando, que nesse momento não está em choque cardiogênico. Nesse paciente com dor precordial típica, você vai dar Ultridil, porque ele vai ser um vasodilatador venoso e ele vai agir melhor nas coronárias. E no choque cardiogênico, a gente vai dar preferência pelo Nipride. Porque o Nipride, ele faz uma vasodilatação venosa e arterial. Aí, fazendo a vasodilatação da aorta, ele acaba que diminui essa pós-carga e o coração consegue, além de melhorar a pressão, que também vai diminuir a pós-carga, o coração consegue trabalhar melhor e com menos esforço ali para fazer o fluxo sanguíneo. E no caso desse paciente, se ele estiver chocado, também cabe a dobuta também? Ou mais o vasodilatador? Ou depende? Não, se esse paciente, se ele estiver mal perfundido, ele pode até usar a dobuta também, mas aí é mais difícil. Normalmente esse paciente ele se encontra úmido, esse paciente que chega para você é hipertenso. Normalmente ele se encontra úmido e você já é uma EC conhecida. Se ele chegar para você hipertenso e úmido, você vai fazer a vasodilatação. O que pode acontecer é dele estar mal perfundido e com a pressão limítrofe, uma sistólica de 90, até um pouquinho maior nesse limite ali, e você, em vez de entrar com noradrenalina, se ele tiver com a perfusão limítrofe, você entrar com Nipride, uma dose baixinha, um cheirinho de Nipride, 3 ml hora. Aí vai aumentando aos poucos, na medida que esse Nipride vai vasodilatando, o coração consegue gerar um fluxo melhor, você consegue ir aumentando esse Nipride, a pressão você vê até ela melhorar com o Nipride. É meio que um paradoxo. Uhum. Mas aí a pressão melhora, mas não melhorou porque o Nipride aumentou a pressão. Melhorou porque o Nipride vasodilatou e facilitou o trabalho da bomba. Entendeu? Uhum. Então não teria tanto papel do inotrópico, né? Não, nesse caso, se o paciente está com a perfusão adequada ou limítrofe, mas ele tá com. Você tem condições de vasodilatação, aí você dá preferência para vasodilatação. Mas aí se tiver mal perfundido, aí se associa também. E aí, como é que eu vou retirando isso depois, GD?
O inotrópico, isso é até uma coisa legal, porque a gente vê, às vezes, o paciente chega na UTI, aí você vai passar a rotina, o paciente chegou de noite, estava crepitando, estava com falta de ar, a gente estava mal perfundido, eu iniciei dobuta, mas já consegui desmamar, aí você chega e já está sem dobuta. O paciente já usou dobuta 15 ml hora, 10, 5 em uma noite, de manhã já desmamou. Teoricamente, ou ele não precisava daquela dobutamina, ou daqui a pouco ele vai chocar de novo. O que acontece? Esse paciente, se ele entrou com dobutamina com uma indicação correta, com uma falência de bomba, que ele estava mal perfundido, por alguma causa, você tem que saber, primeiro, tem uma causa específica? Ele está séptico, ele tem uma endocardite, ele tem uma ruptura de válvula, ele tem alguma coisa tratável. Se ele tem alguma coisa tratável, eu vou ter que tratar antes de desmamar a dobuta. Às vezes, ele tem lesão aguda, você consegue estabilizar e ir desmamando a dobuta aos poucos e até você tratar esse paciente. Mas, normalmente, se for uma causa tipo uma ruptura de válvula, de cordoalha mitral, você não vai conseguir desmamar a droga até você conseguir que esse paciente faça cirurgia, que ele faça troca valvar. Essas ICs agudas, normalmente você precisa tratar a causa base. Uma doença coronariana, às vezes a parte aguda mesmo é mais catastrófica e depois você consegue deixar uma dose menor ou até desmamar por um tempo e depois volta, desmama por um tempo e depois volta, até você tratar a doença de base. O paciente já portador de insuficiência cardíaca, que chega a necessitar de dobutamina por alguma descompensação, a grande maioria é por uma adesão medicamentosa. Aí como que a gente desmama? A gente vai associando, na medida que ele for tolerando, vasodilatadores. Se esse paciente tiver uma pressão que te dá segurança para iniciar vasodilatador oral, você pode começar com IECA, esse paciente normalmente a gente não... O beta-block, quando ele está hipotenso, chocado, já com nora, com dependência de droga vasoativa, o beta-block acaba saindo da prescrição. Mas se ele não tiver hipotenso, a tendência é a gente não suspender o beta-block. Deixar doses menores, até 50% da dose que ele usava habitualmente, e mantém mesmo com a dobutamina. A gente pode até explicar isso mais à frente, qual o racional disso. E começa a vasodilatação com IECA, você pode otimizar o IECA na medida que ele for tolerando. Se esse paciente, você não tem segurança porque a pressão dele é muito limítrofe, você não quer dar uma droga oral, começa a vasodilatar com Nipride, que a meia vida é super curta, e você, na hora que ele estiver começando a ficar hipotenso, você diminui a dose ou até desliga. Na medida que você começa a conseguir vasodilatar, você vai desmamando a dobuta junto com a vasodilatação, até que você consegue desmamar a dobuta totalmente. Entendi. Você chegar magicamente no plantão noturno, iniciar, e de manhã você já tirou a dobuta, é porque provavelmente ele não estava precisando. Algo de errado. E aí, GD, faz diferença ou tem alguma indicação de eu tirar no paciente que está usando tanto dobuta quanto vasodilatador? De eu tirar um ou outro primeiro, de eu tirar os dois juntos? Como que é essa retirada? Se você já tiver conseguido introduzir as drogas orais, aí você pode tirar os dois juntos, ou pode... A dobuta, a tendência é a dobuta sair primeiro, porque você entende que você começou a vasodilatar e que aquele choque está se resolvendo. Mas se você já está usando drogas orais, não é que a dobuta saiu antes que o Nipride, é porque o Nipride foi substituído por vasodilatadores orais. E ele vai ficar usando esses vasodilatadores orais em casa, na internação e no domicílio. Uhum. Se não foi que um saiu primeiro que o outro, é que um foi substituído por droga oral e a outra não tem droga oral para substituir. Na medida que o paciente vai compensando, a gente vai reduzindo a dose. E lembrando que a gente faz isso quando a gente tem o fator desencadeador resolvido. Não faz sentido a gente fazer tudo isso, tentar desligar tudo, se a gente não tratou o motivo pelo qual ele... Às vezes a gente até consegue, mas esse paciente fica tendo exacerbações frequentes até tratar a doença de base, né? Porque às vezes na hora que ele faz o quadro agudo, ele inicia com uma dose, precisa de uma dose mais alta, aí você consegue estabilizar com uma dose mais alta, vai baixando aos poucos, e ele tolera, mas se o fator desencadeante ainda está existente, ainda persiste, ele vai fazendo exacerbações frequentes. Uhum.
Entendeu? Beleza. GD, em relação ao VD, a gente sabe que o manejo ele é um pouquinho diferente, né? Você quer falar aí pra gente quais são as principais diferenças? O VD, ele é mais fraco, né? O VE, ele é marombado. O VD, ele é mais mochibinha, né? O VD, ele é mais molinho ali, ele aguenta pouca pancada. O V é o Rafa Machado, É, o VD é o Gabriel. VD é o Gabriel. Não fala isso que na imersão eu falei que era o Gabriel, ele vai achar que eu tô pegando o pé dele. E olha que você não sabia. Pode botar na minha conta, tá na minha conta. Tá bom. Aí o que acontece? O VE luta contra o corpo inteiro, o VD luta contra o pulmão. Mas qualquer coisa que tiver ali no pulmão sobrecarregando, um DPOC, um TEP, o VD já abre o bico. E também doença coronariana, né? Quando engloba a CD ela pega também parede posterior e pega o parede inferior e pega o ventrículo direito. Aí acaba que pode também causar uma disfunção do VD. Quando esse VD tá mais fraco e essa insuficiência cardíaca ela é em decorrência do ventrículo direito, normalmente você vai ter uma congestão venosa maior e o pulmão costuma estar seco, porque ele não tem, a bomba não funciona para ir para o pulmão. O comum é você não ver crepitações pulmonares, a não ser que tenha IC esquerda associada, mas é comum você não ver crepitações pulmonares. Como o VD ele é mais fraco, ele responde melhor, ele funciona mais baseado nas leis de Frank-Starling. Você distende ele para ele funcionar melhor. Aí você, inicialmente, ele responde melhor a volume. Aí se você tem uma suspeita ou tem uma evidência pelo eco que a disfunção é de VD e esse paciente está chocado, você pode tentar uma prova volêmica para ver como que é a resposta dele, a não ser que ele já tenha sinais de congestão sistêmica. O que é isso? Já está com hepatomegalia, já tem torcência jugular, esse paciente já tem alterações de enzimas hepáticas, esse paciente ele pode cursar também com disfunção renal. Por quê? Porque o rim, assim como o fígado, eles funcionam por diferença de pressão. Se a pressão na eferente está muito alta, ele não funciona, ele para. Tanto que às vezes o paciente está em piora renal, sem urinar, e você faz a diálise, e uma vez que você tira um volume um pouco maior, no outro dia o paciente urina. Por quê? Porque você tirou aquela sobrecarga volêmica, aí o rim consegue funcionar melhor, quando a doença não for propriamente renal, entendeu? Porque eles funcionam por diferença de pressão. E aí, se você não tiver esses sinais, o VD pode responder melhor a volume. Quanto a drogas, ele tem receptores também para dobuta, aí ele também responde a dobuta, mas dependendo da ocasião, pode ser que seja mais adequado você usar o milrinone, se for uma causa pulmonar, se você achar que a vasodilatação pulmonar nesse momento vai te ajudar, e dependendo da pressão que o paciente tiver também, por conta da vasodilatação, né, que esse milrinone vai causar no pulmão. E é basicamente isso. Se você vê as causas, vê se não é um corpo pulmonar, uma hipertensão pulmonar primária, alguma causa tratável pulmonar, um edema, uma embolia pulmonar que é tratável, entendeu? Um TEP, que aí você trata a causa básica para ver se o VD ele volta e ele reduz de tamanho, assim, você tratando a causa básica, dependendo do momento em que você pegar essa disfunção, você consegue ver uma melhora da disfunção. Entendi. E lembrando que é importante, você falou da volemia, desse VD não bater no seco, né? E se entrar na dobuta num paciente seco, às vezes pode ser até também muito ruim, né? Até porque o VE vai sofrer pra caramba, porque ele tá ali sem sangue, porque o paciente tá hipovolêmico, e aí tendo que ser forçado a bater ali com pouco volume, até porque o VD não tá funcionando. Então, isso pode ser muito ruim também pro paciente. Então, em relação ao choque de VD, acho que vale muito a gente ficar muito atento para esse paciente não ficar, em hipótese alguma, hipovolêmico. Exatamente. E em relação à droga vasoativa, aí entra também o papel da nora, da mesma forma. Sim, na verdade, ele estando hipotenso, o que acontece? A nora, ela acaba que pegar aquele universo ali, né, aquele continente ali do volume estressado, né, volume não estressado, para transformar em volume estressado, para ver se aumenta a precarga de VD,
Mesmo que você não dê volume, mas aquele volume, aquele líquido, ele está represado no leito venoso. Aí você fechando, você aumentando ali aquela pré-carga com droga vasoativa, pode ser com nora ou pode ser com vasopressina, você vai aumentar o retorno venoso. E como a gente até estava discutindo, né, nesse momento, talvez a vasopressina, que tem uma ação direta no vaso, seja até uma droga melhor, assim, vamos dizer, mais adequada do que a nora, por conta de não ter essa hipertensão, assim, não ter esse efeito, no efeito pulmonar mesmo, efeito de vasoconstricção maior pulmonar. Lembrando que a vaso, ela, se a gente estiver falando de um choque cardiogênico pensando no VE, ela é muito ruim pro VE, né? Porque você aumenta só a pós-carga e faz com que esse coração tenha que bater ainda mais forte para superar essa pós-carga. Mas pensando num choque para VD, a vasopressina, ela consegue mobilizar ali o volume estressado e aumentar a pré-carga. Então, pensando em VD, a vasopressina, ela tem um papel importante. Sim. A vaso foi mais estudada até hoje para sepse, né? Mas já tem estudos em andamento para choque cardiogênico, choque pós-cirurgia cardíaca. E a gente vai ter muita coisa nova ainda. Tá. Assim. Quer dar uma pincelada sobre uso de mecanismos extracorpóreos? Não sei se você tem alguma experiência com isso. Então, aí os pacientes que cursam com insuficiência cardíaca já avançada, que já tem dependência de múltiplas internações por choque cardiogênico, por insuficiência cardíaca grave e já com pouca resposta, muitos são candidatos a usar dispositivos de assistência ventricular. Esses dispositivos, eles são indicados normalmente quando você já não consegue manter a bomba cardíaca só com inotrópico e você tem uma perspectiva de tratamento. Uma ponte para você fazer um transplante, uma ponte para você fazer uma cirurgia cardíaca, uma ponte para você fazer a troca valvar, uma ponte para você fazer um tratamento de uma doença coronariana. Esses dispositivos, eles não são indicados. Já existem até devices, assim, dispositivos que você usa mais a longo prazo, para aumento de sobrevida. Mas a gente tem menos acesso, mas já existem também dispositivos de ventrículo artificial que você já usa mais a longo prazo, e a tendência é isso só ir se modernizando, mas hoje o mais comum é a gente usar no nosso meio hospitalar, são dispositivos que funcionam como ponte. O que a gente mais usa é o balão intraórtico. Até pouco tempo ele era muito mais usado, mas como ele mostrou menos, não mostrou alteração de mortalidade nos últimos estudos, acabou que ele foi meio que deixado de lado, mas não é isso. O balão intraórtico, ele tem aquela mesma coisa que a gente falou do Swan-Ganz. Ele tem a sua indicação, desde que individualizado. Porque se você está com um paciente que é um coronariopata, que evoluiu com uma IC, e você tem a perspectiva de tratar essa doença coronariana, ou até tratou, mas esse miocárdio está atordoado, e você precisa de um tempo para esse miocárdio estabilizar, para você ajustar drogas e para você tratar esse paciente, ele ainda é usado, ele ainda tem locais que meio que deixaram de lado, tem serviços que ainda usam. O balão intraórtico é conhecido também como balão de contrapulsação, né? O que acontece? Ele fica alocado dentro da aorta e quando ele insufla, ele tira todo o sangue ali daquela porção da aorta. Quando ele tira esse sangue, ele expulsa o sangue para ir para a artéria renal e para a periferia e expulsa o sangue para cima para melhorar a perfusão coronariana e a perfusão cerebral. E quando ele abre, quando o coração bate, o coração abre no vácuo, ou seja, o coração bate sem resistência, sem pós-carga. Teoricamente, ele melhora muito, diminui a pós-carga e melhora a perfusão renal, cerebral e coronariana. Só que é uma ponte até você fazer um tratamento definitivo daquela doença. Tem também a ECMO, que pode funcionar como bomba, como oxigenador, como trocador de CO2, naqueles pacientes com SARA grave ou nos pacientes de choque cardiogênico grave, mas também funciona por aquele período até você tratar a sepse, até você tratar a SARA, até você
ter uma definição do tratamento do choque. E tem uns dispositivos ventrículo-artificiais que a gente usa até o tratamento definitivo ou até o transplante, caso ele ocorra. A ECMO, nesse caso, costuma ser vena arterial, né? Isso, porque ela vai funcionar como bomba também, né? Na SARA a gente usa mais a venosa, né? Isso. E no... Que na SARA o seu objetivo é oxigenar. Aqui não, você quer oxigenar e bomba, né? Legal. Muito legal, GD. Muito bom esse papo. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso. Tem muita coisa mais pra falar, mas a gente fala... No outro dia que você falou que ia ser rapidinho. Aí tá bom. Acho GD deu um monte de aula aqui, Luiz. Eu falei assim, não, GD, é só bater papo, não precisa... Vem aqui e deu aula. Mas eu acho que tá bom. Muito bom, GD. Deixa eu falar das nossas redes sociais. Luiz, me ajuda, porque senão... a gente tá no Instagram, @MDEnsino. A gente tá no YouTube, @MDEnsino. A gente tá na plataforma mdensino.com, com várias novidades vindo por aí. Eu não sei se eu posso contar quais são as novidades. Pode, Luiz? Não? Então tá. E tem o grupo do Telegram, que é o MD Ensino na Prática. É um grupo bem legal. A gente solta lá todos os dias discussões bem reais do nosso dia a dia. É um grupo bem vivo e dinâmico. Muita gente do Brasil inteiro interagindo. É bem legal. E o Spotify, que deve ser por onde essa galera tá ouvindo aí, que é o MD Ensino Cast separado, pra achar tudo aí. Muito bom. GD, muito obrigado por essa oportunidade. Tava com saudade de você. Eu também. Muito tempo, né, que a gente não grava junto. Né? Tem que gravar o Gabriel mais. É possessivo. Gabriel. Ele gosta de Ele gosta de falar. Monopolizando. GD, muito obrigada. Muito obrigada e até a próxima. Valeu. Até a próxima.